Meu nome é Camila, atualmente eu sou professora na Escola Ernesto Monte e eu vim relatar a minha experiência por passar como professora da implantação do projeto de escola de tempo integral. Em 2017 eu estava na Escola Cristino Cabral e no meio do ano, no final das férias de julho, nós recebemos a notícia que mais uma vez a nossa escola ela era candidata à adesão desse processo. Digo mais uma vez porque em 2015 a gente já tinha votado não pelo Conselho de Escola, então nós imaginamos que naquele momento a ameaça tinha passado. Porém, o processo dessa vez ele veio um pouco mais elaborado. As pessoas vieram mais preparadas para envolver os professores, os alunos e até os pais que faziam parte do conselho. E com 10 dias a gente estava votando se a escola seria ou não participante desse projeto. No início nos prometeram que a maior parte dos professores ficariam na escola, quem quisesse aderir ao projeto, vieram inclusive com números de salas que fechariam para 2018 no ensino regular, mas que não seriam perdidas se o projeto fosse aceito na nossa escola. E eu me lembro assim que o número de professores que deveriam deixar o projeto seria muito pequeno e seria basicamente os professores que não estariam incluídos nele, porque não tinham tempo de serviço ou porque às vezes não queriam se dedicar ao projeto porque tinham outros empregos, esses tipos de coisa. Mas depois, com o passar do tempo, que nem foi tão grande, foram só 10 dias, e a gente estudando, nós vimos que a coisa não seria muito bem assim. Eles queriam inicialmente abrir com 12, 15 salas, mas a gente sabia que o número não era viável, uma vez que os nossos alunos, a maior parte, eram de comunidades carentes. Por exemplo, Parque das Nações, Jardim Europa, Jardim Niceia, e nós sabíamos que por se tratar de uma escola de ensino médio, esses alunos precisam participar do CIPS, da Legião, fazer cursos à tarde, muitos deles trabalham, olham os irmãos, e que eles acabariam deixando a escola. Foi nos informado que esses alunos que deixassem a escola seriam acolhidos no Ernesto Monte, uma vez que o Ernesto, no período da tarde, tinha poucas salas ocupadas e praticamente todas ociosas, e que a escola conseguiria adequar todos os alunos do ensino fundamental, que se eu não me engano era em torno de 500, 600 alunos, e mais uma parte do ensino médio que não poderia participar do projeto. Em 10 dias ocorreu a votação do conselho. A votação não refletiu a vontade da comunidade escolar, uma vez que os pais não foram chamados para a consulta, apenas os pais do conselho, e depois com conversa a gente sabe que eles não desejavam que a escola aderisse ao projeto. Não refletiu a maioria da vontade dos alunos. A votação feita pelos alunos, ela ganhou o sim apenas o período da manhã, à noite e à tarde o não ganhou, e quando você somava o montante, o não era a maioria. E também não refletiu a preferência da maior parte dos professores, pois a maior parte também gostaria que fosse votado não, mas infelizmente o segmento de professores, de alunos e de pais do conselho votou por sim. Eu era membro do conselho, votei por não, mas eu fui uma das poucas que fizeram isso. Depois que isso aconteceu, as informações foram as mais desencontradas possíveis. Nós não sabíamos para onde nós iríamos, só sabíamos que os nossos alunos seriam transferidos para o Ernesto e que lá tinha espaço. Mais ou menos de agosto até novembro, a gente não tinha a mínima ideia do que ia acontecer com nossos cargos, com nossos empregos. Quando chegou em novembro, por pressão nossa para uma tomada de decisão, nos reunimos com os representantes superiores da diretoria de ensino e eles nos disseram que nós não seríamos todos transferidos para o Ernesto, uma vez que o número de professores era muito grande. Então que os nossos cargos provavelmente seriam alocados em 4 escolas, mas que naquele momento eles não diriam que escolas seriam essas. Quando nós questionamos se os nossos cargos, se nessas escolas haveriam aulas para nós, se nós teríamos cargos livres, foi nos dito que não teria como afirmar isso, que eles só alocariam nossos cargos e que uma vez a gente estando na escola, a gente ia participar do processo de atribuição em janeiro. Se não tivesse aula, a gente estaria declarado adido e teria que ir para a diretoria de ensino participar da atribuição num processo normal, como ocorre com os professores. Ou seja, você não sabia se o lugar que você ia ter aula. Era uma remoção, mas uma remoção no escuro. Em dezembro, nós continuamos fazendo pressão com a comunidade,
com os membros do sindicato, com vários professores e alunos, e uns 3 dias mais ou menos antes do fim das aulas, chegou na nossa escola uma lista de 8 escolas e nós tínhamos até o dia seguinte para escolher uma dessas escolas para onde os nossos cargos seriam mandados. Então essas escolas, por exemplo, elas eram de PEB 1, algumas delas. Eu leciono Biologia e Ciências. Não existe esse cargo compatível em uma escola de PEB 1, mas eu poderia colocar meu cargo lá, por exemplo, e me tornar adida depois disso. Eu escolhi o Ernesto Monte porque os meus alunos iam para lá, então eu tive a esperança não só de continuar com os alunos, mas também de repente ter uma chance maior de ter aulas por abrirem mais salas lá. Decidi não me inscrever no projeto, não concordava com a ideologia dele, com a maneira como tinha sido feito, então eu sabia que ao término de 2017 eu não era mais professora do Cristino Cabral. Quando nós chegamos no Ernesto Monte, realmente o espaço físico existia, mas não existia estrutura nenhuma, nem física, e nem de pessoal, e nem de professores pedagógicos para receber esses alunos. Eu até faço uma brincadeira, né, meio sádica, que eles simplesmente mudaram o trajeto do ônibus. Foi a única decisão que eles fizeram. Eles, ao invés de colocar os alunos para parar no Cristino Cabral, agora eles mudaram a rota para o Ernesto. Porque esses alunos chegaram lá sem um acolhimento, não por culpa do pessoal do Ernesto, mas porque eles também não sabiam muito bem o que ia acontecer, só sabiam que receber em torno de 600, 700 alunos, e esse acolhimento não foi feito. E aí os problemas que aconteceram, acho que todo mundo conhece. Durante 1 ano e meio, a gente teve problemas de adequação, de estrutura física, de falta de funcionário, de falta de professores, e os professores sofreram a consequência de tudo isso, os alunos sofreram as consequências de tudo isso, e agora, depois de 1 ano e meio, é que as coisas começaram a entrar no eixo. Fora isso, muitos colegas meus que resolveram participar da seleção do projeto de escola de tempo integral no Cristino, no início foi prometido que praticamente todos ficariam, uma parte deles, grande, não ficou, acabou não sendo selecionada, porque das 12, 15 salas que foram prometidas, apenas 9 foram abertas no começo do ano, como a gente já imaginava. Então não tinha espaço para todo mundo, e uma parte desses colegas, que inclusive aceitaram que a escola se tornasse do projeto porque ficariam ali, acabaram vendo o seu plano não ser concretizado e tiveram que ir para outras escolas, né, e acabar tocando a vida assim como eu toquei no Ernesto. Então muitas promessas não foram cumpridas, os alunos da comunidade, muitos deles não ficaram lá no Cristino Cabral, hoje eles foram transferidos e a comunidade deles é o Ernesto Monte, e o resto de tudo que aconteceu vocês conhecem muito bem pelas notícias que estão aí. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que quando você se depara com o projeto da Escola de Tempo Integral, com a leitura sobre ele, né, com a proposta, ela é muito sedutora. Afinal, depois de 5 anos sem aumento, quem que não quer ganhar 75% a mais no seu salário, né? E também você lê sobre o que ele espera do aluno, e aí você lê lá que o aluno ele vai ser protagonista, que ele vai ter autonomia, que ele vai ter pensamento crítico, e que professor que não quer isso para o seu aluno, né? O problema é que depois, quando você vê a implantação e quando você vê o curso da escola, isso realmente não acontece, acaba ficando só no papel, porque o aluno ele passa muito tempo na escola. Claro que esse pensamento, algumas vezes ele é desenvolvido, mas você começa a selecionar um perfil de aluno ideal para essa escola, que é o perfil do aluno muitas vezes que tem mais condições, que pode ficar mais tempo na escola. E aquele aluno mais carente, que realmente precisa da escola pública para ter uma chance de melhorar na vida, ele acaba sendo excluído, porque ele não vai poder ficar esse tempo todo sem trabalhar, sem fazer um curso, sem ajudar com a família. Então ele acaba não sendo selecionado por esse processo. E aí você vai criando um perfil de aluno quase que elitista mesmo, que muitas vezes gosta de estudar, que tem um pouco mais de autonomia, porque tem mais recursos. E aí essa escola, é claro que os índices eles vão aumentar, você vai bater as metas, e aí o governo usa essas escolas como modelo para dizer que ele está melhorando a qualidade da educação pública, que ele está conseguindo aumentar os índices, e principalmente para mascarar o sucateamento, sabe, os problemas que nós sabemos que as outras escolas da rede acabam enfrentando quando, na verdade,
ao invés dele destinar, dele dividir os recursos para as outras escolas, ele acaba confinando, ele acaba voltando as energias dele para esse tipo de modelo de escola e em detrimento a todos os outros. Uma coisa também sobre o salário é que quando essa escola foi ser implantada lá no Cristino Cabral, nós fizemos as contas do ganho real. E na verdade esse ganho real ele fica entre 40% a 50% apenas, e não 75%. Uma vez que a pessoa trabalha aproximadamente 10 horas a mais na escola do que ela trabalharia por semana, então se ela trabalha mais, consequentemente ela vai acabar ganhando mais. E também porque você vai entrar em outras faixas de imposto de renda. Então, quando você coloca no papel, o ganho não é de 75%, ele acaba sendo entre 40% a 50% da maior parte das pessoas. Em relação ao professor, embora a sedução do salário seja grande, ele acaba perdendo a autonomia dele como professor e também como pessoa. Como professor, em que sentido, A gente sabe muito bem como ele acaba sendo selecionado por um perfil que muitas vezes passa por uma entrevista que às vezes a gente não sabe muito bem o que as pessoas vão avaliar para escolher a pessoa, ele acaba não tendo a liberdade, por exemplo, de desenvolver nas suas aulas o pensamento que ele acha que deve ser discutido com os seus alunos. Então, ele não vai ter mais aquela autonomia de decidir o que ele acha importante trabalhar com os seus alunos e trazer para o dia a dia e para as discussões de sala de aula e para os debates. E também como pessoa, porque ele perde vários direitos, que lhes são assegurados. Embora no papel os direitos estejam garantidos, a gente sabe muito bem que esse professor, ele não vai poder faltar, porque se ele faltar, ele não vai ser bem avaliado, e se ele não for bem avaliado no final, ele vai perder, ele vai perder a oportunidade de continuar no projeto. A gente sabe muito bem que se o professor adoece, ele tem que trabalhar doente, ele não pode tirar licença, senão ele acaba perdendo também, interrompendo o seu vínculo com o projeto. Nós sabemos de relatos de professores que vão trabalhar, por exemplo, com a perna engessada ou muito adoecido, justamente para não perder o vínculo. Além disso, o professor ele também não pode, muitas vezes, reivindicar os seus direitos, que qualquer reivindicação que ele faça pode, de repente, respingar no governo, ou acabar trazendo algo assim de ruim para o projeto, não sendo bem visto ao que eles acham que é bom para o projeto, e esse professor também pode sofrer essas sanções. Então, muitas vezes as pessoas deixam de expor o que elas pensam, de reivindicar o que elas querem, de preparar a aula que elas acham importante, justamente para se adequar a esse perfil de professor ideal que eles acham que deve ficar no projeto.